Glória a Deus. Bom dia, irmãos. A paz de Cristo a todos. Amém? Tome sua Bíblia aí, por gentileza. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2. Nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 1 e a gente conclui no versículo 10. Amém? Nosso irmão Alex deixou passar batido, mas mais um anúncio, né? Você que tem vindo aqui, tem nos visitado e sentiu o desejo de fazer parte dessa modesta comunidade, dessa pequena família. Wesley, como é que eu faço para assumir um compromisso com essa igreja aqui? Você me procura a mim, ou o Alex, né, no final do culto, ou em algum outro momento, diz do seu desejo de estar conosco de forma oficial, né, assumir um compromisso com essa igreja local, e aí a gente vai te encaminhar para o procedimento, né, para forma que nós adotamos aí para receber novos membros. Aqui a gente não recebe por carta, nem por aclamação, tá? A gente faz uma reafirmação de fé, a gente conversa com você, mostra o que é a Igreja de Cristo, a fé cristã, e aí você vê se realmente é com isso que você quer assumir um compromisso ou não, tá bom? Também você que tem ouvido o Evangelho, não assumiu um compromisso com Cristo, tem percebido que o Espírito de Deus fez uma obra no seu coração te chamando para Cristo, né? Você vai fazer a mesma coisa, só que o seu processo é um pouco mais longo, né? Você vai ficar com Caio, levanta a mão aí, Caio. Caio vai passar em umas 10 semanas te ensinando o que é a fé cristã, e aí depois, no final disso, você vai ver se realmente com isso que você concorda para assumir o compromisso com Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos lá, o texto bíblico. Como o Alex já antecipou, na semana passada nós iniciamos aqui uma nova série de mensagens, né? O tema da série é 5 solas, os lemas que foram produzidos pela Reforma Protestante. E na semana passada eu fiz uma introdução aqui, falei um pouquinho do aspecto bíblico e do porquê, né, que houve-se a necessidade de que a reforma acontecesse. Também falei um pouquinho do contexto histórico. E hoje nós vamos entrar nos lemas propriamente dito, tá bom? Hoje nós vamos tratar de 2 lemas, desses lemas que a gente vai abordar aí. Hoje nós vamos falar do sola gratia e o sola fide, somente a graça e somente a fé. Por que nós vamos falar dos 2 hoje? Porque eles são bem parecidos, né? A fé e a graça são irmãs, gêmeas, com diferença bem pouca de uma para outra, e a gente vai ver aqui ao longo da mensagem, tá bom? Vamos lá, capítulo 2 da carta aos Efésios, versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida, ou vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, ou nelas. Amém? Na semana passada, na introdução também falei em Efésios, então quem estava aqui vai estar um pouco mais habituado com essa introdução aqui, mas eu vou passar bem rápido por ela para não perder muito tempo, tá bom? O apóstolo Paulo escreveu essa carta aqui, como eu disse na semana passada, historicamente falando, não se acredita que ele escreveu à igreja de Éfeso. Historicamente acredita-se que ele escreveu essa carta aqui como uma carta circular, para que essa carta aqui fosse lida e vista por todas as igrejas que estavam plantadas na Ásia Menor. Wesley, onde eu vejo a lista dessas igrejas que estavam ali na Ásia Menor, das quais a igreja de Éfeso era a principal? Lá na lista das igrejas de Apocalipse. Se
Se você for lá em Apocalipse, capítulo 1, 2 e 3, você vai ver quais eram as igrejas que estavam plantadas ali na Ásia Menor. Então, Paulo, preso, escreveu algumas cartas, entregou na mão desse homem chamado Tíquico, e esse homem levou essa carta a fim de que ela fosse lida pelos irmãos das igrejas na Ásia Menor. E o que Paulo queria com essa carta? Qual era a intenção do apóstolo? Diferente de outras cartas que ele escreveu, ele não escreveu essa carta para corrigir um erro doutrinário, ele não escreveu essa carta aqui para tratar alguns problemas das igrejas locais ou de uma igreja local. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aqui para encorajar os irmãos daquela igreja ou daquelas igrejas. O que Paulo tinha em mente, o que ele tinha em vista quando escreveu essa carta, era encorajar esses irmãos na fé. E de que maneira o apóstolo Paulo fez isso, ou tentou fazer isso? De que maneira o apóstolo Paulo tentou encorajar os nossos irmãos daquelas igrejas daquela época? Em primeiro lugar, ele falou das bênçãos que nós, a Igreja de Cristo, recebemos na pessoa de Cristo Jesus. Ele explora um pouco das bênçãos, das gloriosas bênçãos que a igreja recebeu na pessoa bendita de Cristo Jesus. Depois ele fala que em Cristo Jesus se concretizou o plano eterno de Deus. O plano eterno de Deus, e até aquele momento secreto, escondido, se revelou na pessoa bendita de Cristo Jesus. E ele disse que esse plano era que na plenitude dos tempos todas as coisas convergissem em Cristo Jesus. Com a queda lá no Éden, houve uma ruptura, uma separação entre toda a criação e o Criador. E em Cristo Jesus, o nosso Redentor, toda a criação agora está sendo unida novamente, encontrando em Cristo Jesus o seu ponto de união. Terceira coisa que o apóstolo Paulo diz, ou fala, para encorajar essas igrejas, é que ele estava orando por elas. Ele estava orando por aqueles irmãos, isso já a partir do versículo 15 do capítulo 1, ele estava orando por aqueles irmãos a fim de que Deus derramasse sobre aqueles irmãos espírito de sabedoria e revelação para que eles entendessem esse plano de Deus que estava sendo concretizado, realizado na pessoa bendita de Cristo Jesus. E por último, ele fala da natureza da igreja. É isso que Paulo diz, é isso que Paulo fala para encorajar aqueles irmãos. Já depois de falar da oração, depois de falar das suas súplicas a Deus para que Deus revelasse de forma mais clara esse plano que ele mesmo realizou na pessoa bendita de Cristo Jesus, ele dá uma pausa no capítulo 2. E agora nessa pausa, Paulo vai falar diretamente aos irmãos do que aconteceu em Cristo Jesus na vida de cada um deles. E é a partir daqui que eu quero, nessa manhã, falar sobre os temas que nós vamos abordar. E a primeira parte desse momento em que Paulo fala sobre o que Deus fez na vida daqueles irmãos em Cristo Jesus, vai do versículo 1 ao versículo 3. E esse momento, redobre a sua atenção porque ele é um dos mais importantes da fé cristã. Hoje nós vamos falar de fé e graça. Vamos falar da graça salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos falar da graça que nos alcançou e nos salvou. Mas deixa eu te dizer uma coisa que você precisa entender de uma vez por todas. Não existe graça sem desgraça. Não existe graça sem desgraça. A graça só se faz graça porque antes da graça veio a desgraça. A pregação do Evangelho, a verdadeira, genuína, antes ela fala da má notícia. E culmina na boa notícia que é o Evangelho propriamente dito. Sabe? Qual é a boa notícia para o cara que fica a semana inteira ou o mês inteiro ralando, suando a camisa, trabalhando demais? Qual é a boa notícia ou a melhor notícia que esse cara pode esperar depois de ele ter pagado um alto preço na sua labuta diária, suando a camisa, saindo 5 horas da manhã de casa, chegando 10, passando aquele perrengue no BRT, no trem lotado? Qual é a notícia, a boa notícia que vai animar esse cara? Geralmente o pessoal fala lá no grupo, caiu. Não é assim? Mas antes dele ouvir, caiu na conta, ele precisa pegar o BRT lotado. Ele precisa sair de casa às 5 horas da manhã. Ele precisa passar por todo esse processo aí, a fim de que, quando alguém diga caiu, ele sinta aquele sentimento que você sabe muito bem, né? Não é exatamente isso que acontece na salvação, mas é para que você entenda, sabe? Que o que precede a boa notícia é a má notícia. O que precede a notícia da graça é a notícia da desgraça.
E por que muita gente hoje tem problema, tem dificuldade, e estou falando de gente salva, de gente regenerada. Por que muita gente tem problema de servir a Cristo em sua plenitude, de forma madura? Porque eles não sabem de onde Cristo os tirou. Eles não sabem o que Cristo fez na vida deles, o que Cristo fez por eles, eles não sabem. E nós vamos ver aqui agora. Amém? Versículo 1. É uma bênção. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Sabe, irmão? Eu não sei o que isso gera em você. Acho que quem já leu a Bíblia toda aqui, não levanta a mão, por favor, não levanta a mão. Não levanta a mão. Mas eu acredito que você já passou por esse texto aqui e pode ser que você não tenha levado isso aqui em consideração e não tenha causado choque nenhum em você. Só que o texto está afirmando de forma categórica que você estava morto. Nós estávamos mortos. Claro que é uma linguagem espiritual, mas é pior que se fosse uma linguagem física. Porque para quem está vivo espiritualmente, morrer fisicamente não é nada. Mas para quem está vivo fisicamente, está morto espiritualmente, meu Deus do céu. Ele começa dizendo que nós estávamos mortos. Onde, Wesley? Em nossas transgressões e em nossos pecados. Versículo 2, Giovanni, por gentileza. Nos quais costumavam viver, né? Nas ofensas, nas transgressões e pecados. Nós vivíamos nele. Primeira coisa que Paulo diz é que nós estávamos mortos. Agora ele vai mostrar de quem nós éramos escravos. Tá bom? Quando seguiam a presente ordem deste mundo, nós éramos escravos do mundo. Nós seguíamos o mundo sem condição de dizer não para ele. Nós éramos escravos do mundo, do sistema que Satanás é rei, impera, é príncipe. Nós éramos escravos desse sistema e o sistema do mundo exercia sobre nós toda a influência sem restrição, senão pela graça comum, que ainda impede de que o pior aconteça na vida de cada um de nós. Nós éramos escravos do mundo, andávamos segundo o mundo, a presente ordem do mundo, ele está falando desse sistema que está estabelecido, segundo o Senhor das nossas vidas, o príncipe do poder do ar, o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera, né, ou atua nos que vivem na desobediência. Nós éramos escravos do pecado, estávamos mortos no pecado, nós éramos escravos do mundo e nós éramos escravos do diabo. Um homem sem Deus, naturalmente, é isso aqui. Escravo do pecado, morto no pecado, escravo do mundo e escravo do príncipe do poder do ar, do príncipe das potestades do ar, que opera nos filhos da desobediência. Era isso que você era. Morto no pecado, escravo do sistema que Satanás governa, do mundo, escravo do diabo. O diabo pintava e bordava com as nossas vidas, salvo aquilo que Deus não permitia que ele fizesse. Por último, versículo 3, ele diz: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles. Está falando dos filhos da desobediência, né? Satisfazendo as vontades da nossa carne. Aqui está. O último senhor do homem. Você era escravo da sua carne. Né? E ainda hoje trava aquela luta, aquela guerra, aquela batalha, que o nutricionista já falou: para de comer açúcar. Diminui no refrigerante. Você vai morrer diabético. E na madrugada, quando ninguém está vendo, você vai lá e pega mais um pedaço de pudim. Não é? Isso é a sua carne, fazendo você destruir a si próprio, e você não tem controle sobre isso. Sabe? Eu não vou ficar falando aqui sobre o que a carne fazia e continua fazendo com muitas pessoas, mas para que você saiba qual era a minha, a sua, a nossa condição. Ele continua dizendo: seguindo os seus desejos, né, os desejos da carne e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores. Irmão, eu não sei que Bíblia esse povo está lendo. Pelo menos na minha, isso aqui está escrito. E não só aqui, mas em diversos outros textos, você consegue perceber que todo ser humano caído, longe de Deus, afastado da comunhão com o Criador, estava reservado, guardado, esperando a ira que há de se manifestar na sua plenitude quando o juízo vier.
Então eu olho para esse quadro aqui, desses 3 versículos, e eu vejo que o meu problema não era falta de grana. Que o meu problema não era falta de uma namorada, de um namorado, de andar solitário quando todo mundo está saindo para comer depois do culto, né? Não tem ninguém para ir tomar um açaí comigo. O problema nunca foi esse. Cara, o problema do ser humano não é câncer, cara. O problema do ser humano natural não é doença, não é falta de casa, não é falta de carro, não é falta de emprego, não é porque se formou, deixou de se formar. O problema do ser humano natural é que a ira de Deus ia nos esmagar. Você consegue compreender isso? Você consegue compreender que nós éramos alvos da ira de Deus? E está escrito na tua Bíblia, na minha Bíblia, Hebreus capítulo 10, versículo 31, que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Se você quiser saber o que é a ira de Deus em sua plenitude, quando você chegar em casa, capítulo 20 de Apocalipse, você lê do versículo 10 até o versículo 15. Você vai ver o apóstolo João registrando a visão que viu e dizendo que no juízo final, diabo, falso profeta e todos aqueles que não estiverem escritos no livro da vida vão para o lago de fogo, serem atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então cai entre nós, irmão, sabendo que toda a humanidade está na eminência de desfrutar dessa ira aqui. Quando eu digo desfrutar, eu falo da parte negativa da coisa, né? Quando eu descubro que é isso aqui que espera os pecadores, que espera os inimigos de Deus, que espera aqueles que estão longe de Deus, como é que eu consigo perder tempo aqui falando de dinheiro, irmão? Por que, Wesley, que você está querendo dizer com isso? Que está cheio de gente rica, que naquele grande dia vai ter que lidar com isso aqui. Como é que eu vou gastar o meu tempo falando de saúde física? Se o próprio apóstolo Paulo dizia, cara, pode me levar agora, pode cortar minha cabeça, não tem problema de hemorguês, para mim é lucro. Eu sei que eu já escapei da ira vindoura. Você consegue compreender isso? Isso aqui que nós lemos era a condição do ser humano. Ou é a condição do ser humano. Ser humano natural, ser humano sem Deus. É por isso que ele diz, vocês estavam mortos. Eram filhos da desobediência. Andavam segundo a carne. Vocês faziam tudo isso. E vocês éramos, né? Ele diz aqui, éramos, por natureza, merecedores da ira. Ah, por gentileza, põe o 4 para nós. Todavia. Ah, irmão. Sabe, na minha versão está escrito assim, mais Deus. Mais Deus. Essa locução é terrível. Todas as vezes que você encontrar esse todavia, mais, sobretudo quando esse quadro de caos, de terror vier antes, quando tu parar no mais, respira fundo, porque tem coisa maravilhosa vindo por aí. Nós estávamos mortos em nossos pecados, andávamos segundo o diabo, príncipe das potestades do ar, nós éramos escravos da nossa carne, nós éramos escravos desse mundo, nós éramos filhos da ira, nós estávamos destinados à ira vindoura, mas Deus, todavia Deus. Agora a gente saiu da parte da desgraça e nós vamos entrar na intervenção divina, sabe? Nós estamos agora entrando na parte boa da coisa. Já falamos daquilo que é terrível, aquilo que deve nos assombrar, aquilo que deve nos trazer um temor terrível. Agora nós vamos falar daquilo que deve nos trazer um regozijo sem igual. Agora nós vamos falar daquilo que deve nos trazer uma alegria indizível, a intervenção divina, mais Deus. E aqui, irmão, já fica muito claro que não tinha outro jeito. Não tinha outra saída. Você de maneira nenhuma poderia resolver essa situação da qual eu acabei de escrever. Sabe? Por natureza nós éramos filhos da ira, nós estávamos reservados para a ira, mas Deus. Você entende isso? Mas Deus, independente do que aconteceu no passado, da nossa condição passada, Deus interveio. Mas Deus, todavia Deus, que é rico em misericórdia, e as palavras misericórdia e amor aqui já fazem figura da graça de Deus. Essas palavras figuram a graça de Deus. Você está vendo o texto dizer que Deus interviu porque alguém fez alguma coisa para que tal coisa acontecesse? Você está vendo Deus se movendo, Deus agindo, Deus intervindo porque alguém mereceu que ele fizesse isso?
Muito pelo contrário, o texto diz, mas Deus que é rico em misericórdia, todavia Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, versículo 5, deu-nos vida. Nós estávamos mortos, mas juntamente com Cristo Jesus, Deus nos deu vida quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Sabe, você precisa entender isso aqui. Você precisa compreender isso. Você não estava mais ou menos ruim. Você não estava debilitado, você estava morto. Eu lembro que a minha infância, cresci ali na comunidade ao lado do cemitério de Campo Grande, e se tinha um playground preferido dos moradores dali, era o cemitério. Acredite se quiser. A gente soltava pipa dentro do cemitério, já brincamos de pique-esconde dentro do cemitério, de polícia e ladrão dentro do cemitério. A gente pegava jamelão de dentro do cemitério e manga também. Acredite se quiser. Mas foi maravilhosa a minha infância. Uma benção. E eu lembro que na minha época funcionava da seguinte maneira. Todo mundo ficava brincando dentro do cemitério, soltando pipa, tal, aquele negócio todo. E a gente sempre saía pelo muro do cemitério para ir para casa. A gente pulava lá por trás e vinha andando por cima do bairro. E como que funcionava a saída de dentro do cemitério? Como é que funcionava? Os maiores e mais fortes subiam no muro, davam a mão para quem estava embaixo e dizia, faz uma força aí. Aí quem estava embaixo colocava um pé no muro, fazia uma força, era puxado e ia embora. Amém? Se eu pudesse usar a figura da minha infância para aqui tentar mostrar para você como Deus nos salvou, sabe quem nós seríamos? Nós não seríamos o menino que está embaixo, que coloca o pé na parede e faz força para o outro que está em cima puxar. Nós estaríamos dentro das covas. E aquele que estava em cima do muro, com um brado de sua voz, dissesse, levanta daí. Essa é a analogia perfeita da salvação. Perfeita. Não é alguém que está em cima do muro pedindo o outro que está embaixo do muro, pedindo para que essa pessoa que está embaixo do muro fizesse força para subir. É alguém que está em cima do muro e dissesse para quem está dentro da cova, sai daí. Como disse para Lázaro depois de 4 dias. Sai para fora. Ou vem para fora, perdão. Vem, sai daí. É isso que Deus fez com a gente, irmão. Você não responderia aos estímulos nem que a vaca tossisse. O chamado eficaz de Deus, o chamado irresistível de Deus, ele é ativo. Não é uma voz que ecoa, é uma voz que entra dentro de você, te dá vida e faz você levantar e ficar de pé para a glória do nome dele. Sabe? E aqui acaba, toda a soberba acaba. Toda a prepotência jogada por terra. Toda a altivez, irmão, toda a jactância é destruída. Por quê? Porque se ele não te desse vida, você estava morto até hoje. Pela graça sois salvos. Aí ele continua, no versículo 7, eu já vou entrar no versículo 8, que é o principal da nossa exposição hoje, mas eu queria falar com você também do versículo 7, que é extremamente importante, sabe por quê? Porque às vezes o ser humano tende a pensar que Deus fez tudo o que fez, porque ele é o centro do coração de Jesus. Você é o centro do coração de Jesus. Você é o centro de Deus. Vamos ver se nós somos, não? Bota o versículo 7, por favor, Giovanni. Para que Deus fez tudo isso? Para que Deus nos vivificou? Para que Deus nos arrancou da cova? Para que Deus nos deu vida? Para que Deus nos ressuscitou? Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Foi para isso aqui. O único motivo pelo qual fez Deus olhar para nós com um olhar de misericórdia e de amor, nos chamar com um chamado irresistível e nos tirar de dentro da sepultura, é para mostrar as riquezas da sua graça. Foi para isso que ele fez. E alguém vai dizer, se Deus é egoísta, porque ele fez tudo isso só para mostrar a grandeza da sua graça, irmão, egoísta é quando tem alguém que pode disputar com você alguma coisa. Mas não tem ninguém do lado dele para disputar nada. Nós vimos aqui no estudo de hoje, nos decretos divinos, que ele decidiu criar tudo. Decidiu fazer tudo, ele, partiu dele, a iniciativa dele. Ele é que decretou todas as coisas. A fim de quê? A fim de que a graça dele fosse exaltada.
Então não é sobre você, não tem nada a ver comigo. É sobre a grandeza da graça daquele que nos chamou da morte para a vida. É para que a graça dele fosse exaltada, é para que ele fosse visto como Deus gracioso e bondoso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o motivo de todas as coisas, ele é a origem, ele é o meio, ele também consuma tudo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas eternamente. Amém. Amém? Você entende isso? Então tudo isso é por causa de Cristo. Por causa do nosso Deus, do Deus Criador de todas as coisas, a fim de que a graça dele fosse engrandecida. Para isso que ele fez todas as coisas. Versículo 8, e aqui a gente vai ficar um pouco parado, parar aqui um pouquinho mais, né? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é o dom de Deus. Vamos começar de trás para frente. O que é dom de Deus, Wesley? Tudo que está no versículo. Tudo que nós falamos até agora. Né? Lembra que do versículo 1 até o versículo 3 nós estávamos mortos, escravos do mundo, escravos do pecado, escravos do diabo, escravos da nossa carne. Lembra que a gente estava numa situação irremediavelmente caótica, mas Deus, tudo isso que eu acabei de explicar para vocês, essa vida que vem de Deus em Cristo Jesus, essa intervenção divina, a graça divina, a fé, tudo isso é um dom de Deus, é um presente de Deus. Ninguém fez nada para que isso fosse alcançado. Se a gente ficasse só nesse versículo aqui, nós poderíamos dizer que a graça divina que nos alcançou, o favor, a intervenção divina e a fé é dom de Deus, não vem de nós. A salvação, em sua completude, do início até o fim, vem de Deus, não tem nada a ver com o ser humano. E por que na Reforma Protestante esse brado, vou começar aqui pela graça, né? Esses brados, somente a graça, somente a fé apareceram? Por que na Reforma Protestante as pessoas defendiam a ideia que o homem é salvo somente pela graça mediante a fé? Porque naquela época o romanismo pregava que não era pela graça somente, não era pela fé somente. Antes, era pelas bulas papais que você comprava. Era pelas indulgências que você pagava. Pela obediência a tradição da igreja romana e muitas outras coisas mais. Você não era salvo único e exclusivamente pela graça mediante a fé, você era salvo pela graça mediante a fé, mais aquelas coisas que eram impostas pela igreja. E o que nós mais vamos ver nas Escrituras é o apóstolo Paulo lutando contra isso, porque isso era uma ideia lá no início da igreja também, por parte daqueles que chamamos de judaizantes. Cristãos que saíram da religião judaica e chegaram aqui e diziam: não é só fé não, não é só graça não. Precisa-se também observar as leis mosaicas. O apóstolo Paulo entrou de sola dizendo que não tinha nada a ver com isso. Amém? E a gente vai ver aqui a partir de alguns textos que é somente pela graça. Põe pra gente, Giovanni. Romanos capítulo 3, versículo 24. Do versículo 21 ao versículo 31, o apóstolo Paulo começa o seu argumento sobre a justificação única e exclusivamente pela fé. Né? Única e exclusivamente pela fé. Aqui no versículo 24, ele diz que nós somos justificados gratuitamente pelo quê, irmão? Pelo quê? Pela graça dele. Versículo 23 ele diz: todos pecaram, carecem da glória de Deus, mas somos justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há na pessoa bendita de Cristo Jesus. É pela graça de Deus, é pelo favor divino, é pela intervenção divina. Não há de maneira nenhuma participação humana na salvação. Única e exclusivamente pela ação divina, graciosamente, pela graça de Deus, nós somos salvos. Põe pra gente, Giovanni, capítulo 4, versículo 16, e aqui a gente vai ver o quão irmãs são a fé e a graça. Tá bom? Já vou antecipar isso. Olha o que ele diz. Ele está argumentando, repito, sobre a justificação única e exclusivamente pela fé.
única e exclusivamente pela fé. Ele diz, portanto a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. O resto não nos interessa tanto. Mas aqui a gente consegue compreender perfeitamente o quão ligadas estão a fé e a graça. A promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça. Já deixa eu dizer para eu não esquecer, porque eu anoto muita coisa, depois que eu termino de pregar eu lembro que eu esqueci de alguma coisa, né? Deixa eu falar logo sobre isso aqui. Qual é a diferença entre graça e fé, fé e graça? Qual é a diferença? A graça é o motivo pelo qual nós somos salvos. E fé é o meio pelo qual nos apropriamos da salvação. A única diferença é essa, mas as duas excluem o esforço humano. As duas excluem o esforço, não, deixa eu me corrigir, o mérito humano. Todo o mérito humano na salvação cai por terra diante da graça e diante da fé. A graça é o motivo pelo qual Deus nos salvou, única e exclusivamente por graça. Fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos dessa graça que é nos dada, dessa salvação que é nos dada graciosamente. Não é? Põe pra gente, Giovanni, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Olha o que ele diz. Está falando de Cristo, né? Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Irmão, aqui tem mais teologia do que umas 10 pregações de uns irmãos por aí. Se ficar só nesse versículo, você vai ver que Deus chama o homem, você vai ver que Deus determina esse chamado, e você vai ver que Deus salva o homem pela graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Se você estivesse aqui, na nossa aula do estudo, você saberia do que nós estamos falando. O texto deixa de forma bem clara, deixa de forma explícita, que não é por causa das obras que o homem faz, que o homem pode praticar, não é sobre o que eu faço, é sobre o que Cristo fez desde dos tempos eternos. O Cordeiro já está imolado antes da fundação do mundo. Você não era nem, meu Deus, você não estava nem no pensamento dos seus pais. E o Cordeiro já tinha morrido no seu lugar. Você não pensava em nascer. E o Cordeiro já tinha feito aquilo que lhe daria a salvação e te livraria daquela ira que nós vimos no início da mensagem. Pura e simplesmente graça de Deus. Amém? Para a gente encerrar, Giovanni, volta em Romanos capítulo 11. E aqui é importante, porque Paulo está falando sobre a condição do judeu, né? A situação do judeu que acreditava que através das observâncias da lei de Moisés, eles conseguiriam alcançar a salvação prometida, né, pelo Deus de Israel. Olha o que ele diz no versículo 5, por favor, Giovanni. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Ele está falando da rejeição de Israel. Ele está dizendo assim, vocês não podem pensar que Israel foi rejeitado. Vocês não podem pensar que por ter rejeitado a Deus, Deus rejeitou Israel. Existe um remanescente escolhido pela graça de Deus. Versículo 6, Giovanni. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse esse aqui, eu deixei esse por final, né? Eu fui em Romanos, aí fui em Timóteo e deixei esse por final, porque esse aqui arrebenta tudo, irmão. Esse para mim é um versículo, cara, o cara que falar de obra lendo isso aqui tem que tomar uma coça. Ele tem que apanhar. Porque olha o que o texto está dizendo. Meu Deus. Já não é mais pelas obras. Se fosse obra, a graça já não seria graça. Cara, não existe, não cabe na mesma frase, no mesmo discurso, não cabe salvação, obra e graça. A não ser que você fale que não é por obras, mas pela graça. E eu não consigo entender como alguns caras conseguem pregar, faz isso, faz aquilo, dá a volta ao mundo para ser salvo, e no final termina dizendo que é pela graça de Deus. Eles não sabem do que eles estão falando. Eles não sabem, eles não entendem. Eles nunca leram esse versículo, se leram não deram atenção, porque se for por obra não pode ser pela graça.
Não pode ser pela graça. Sabe? Quando Paulo está falando sobre a justificação pela fé no capítulo 4, ele fala sobre a experiência de Abraão. Ele diz que Abraão foi justificado pela fé, única e exclusivamente. Creu em Deus e isso foi lhe imputado como justiça. E aí ele faz a explicação a partir de uma figura, a figura do trabalhador, e ele diz que aquele que recebe salário por ter trabalhado, isso não é graça. Isso é recompensa. Sabe? Se você acha que você vai ser salvo porque você tem se mantido fiel e firme a Jesus Cristo, desculpa. Você está achando que vai ser salvo pela graça, pela fé, pelas obras. Se você acha que fazendo alguma coisa você pode se manter firme e fiel, salvar a si mesmo, é porque você acha que pelas suas obras você há de conquistar a sua salvação. Mas não é pelas obras. Porque se fosse pelas obras não seria pela graça. Mas graças a Deus que não ficou na nossa mão. Irmão, se ficasse na minha mão e na sua mão, não tinha um aqui. Começando por mim, que eu sou o pior dessa igreja. Mas se fosse por você, se fosse por mim, sabe? Quando a esposa falou demais e tu pensou, já estava bom para ir para o inferno. Eu gosto muito de falar isso quando eu prego para jovem, né? Culto de jovem, congresso de jovem. Aí eu falo, quem já respondeu a mãe? Aí levanta a mão todo mundo, né? Vocês estão tudo bom para ir para o inferno. Tá tudo bom, por quê? Porque a Bíblia diz que se você tropeça num ponto da lei, você desobedeceu a lei inteira. Se você desobedeceu um ponto da lei, sendo o salário dessa desobediência do ponto à morte, onde você deveria estar agora, irmão? Você compreende isso? Pela graça, pela graça, pela graça, não por obras, não pelo que eu faço, não pelo dízimo que dou, não pela oferta que dou, não pelo voto que faço com envelope, não pelas vezes que eu venho na igreja. Aqui, todo mundo aqui da igreja sabe, eu não peço ninguém para vir para o culto. Eu amo quando vem. Faço muita questão que esteja aqui. É uma bênção estarmos reunidos em torno do nome de Cristo, como igreja, colocando em prática as prescrições coletivas da Bíblia, por isso deve se congregar também. Mas eu não fico chamando ninguém para vir para a igreja. Irmão, vem, se não o quê, irmão? Se não nada. Se não nada. Se você não vir para cá por prazer, porque ama seus irmãos, porque ama servir a Cristo junto com seus irmãos, amar os seus irmãos, ser edificado junto com os seus irmãos, se você não vir por isso, cara, não, você tem que vir para a igreja, tem que vir nada, irmão, tem que vir nada, não é vindo para a igreja. Tem gente que está em todo culto, não perde que naquele grande dia, quando houver a separação entre os bodes e as ovelhas, vai ficar do lado de lá, porque não é vir para a igreja que vai te colocar dentro do céu. Ser igreja é o que vai te colocar dentro dos portais celestiais. E de que maneira eu sou igreja, Wesley? Comprando a bula do Papa? Pela graça. Pela graça. Mediante a fé na pessoa bendita de Cristo Jesus e seu sacrifício. Volta para a gente, Giovanni, Romanos. Como eu disse, capítulo 3, a partir do versículo 21 até o versículo 31, Paulo está argumentando, começou a argumentar sobre a justificação única e exclusivamente pela fé. Depois, em caso você lê tudo lá, a partir do versículo 21 do capítulo... A partir do versículo 21 do capítulo 3 até o capítulo 4 todo, lê tudo lá que você vai ver como o homem é salvo, justificado pela fé, né? Mas olha o que o versículo 28 diz. 28 para a gente, Giovanni. Pois sustentamos, depois de argumentar e falar muito como o homem é justificado, aceito, declarado justo diante de Deus, isso porque essa linguagem é judicial, tá? Uma linguagem forense. Quando nós falamos de justificação, justiça, pensa logo num tribunal, tá bom? É uma linguagem forense, é uma linguagem judicial. Por quê? Porque diante do justo juiz todos estávamos condenados, tá bom? Por meio de Cristo Jesus e da justiça dele, nós fomos declarados justos diante de Deus. Amém? Pela fé, você bota a fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, que também não é pura e simplesmente crença. Crença é diferente de fé. A fé bíblica é uma confiança plena que você deposita em Cristo, na pessoa de Cristo, na obra de Cristo e nos ensinos de Cristo.
Você confia nele, confia sua alma a Cristo Jesus, e o que Deus faz? Diante do sumo juiz, você é declarado justo pela justiça de outro. Amém? Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei, das obras. Não é sobre obedecer à lei. E para tu não sair daqui perturbado, eu vou finalizar dizendo onde entra a parte da obediência à lei, tá? Que esse é o grande ponto que perturba a cabeça das pessoas aí. Quando a gente fala de graça, as pessoas falam, se é graça, eu vou cair na desgraça, né? Nós vamos ver que não tem nada disso aqui. Amém? A gente conversa às vezes, né? A gente vive conversando, falando. Tem gente que acha que quem prega pela graça está pregando libertinagem, meu. Entendeu nada. O homem é justificado pela fé. Declarado justo pela fé, isento daquela ira, lembra daquela ira? Aquela ira, não esquece dessa ira, nunca mais, por favor. Aquela ira, nós somos isentos dessa ira, por quê? Porque o justo já passou já absorveu como uma esponja a ira de Deus no nosso lugar. Foi esmagado pela ira de Deus no nosso lugar. Agora a justiça dele recai sobre nós, exclusivamente pela fé. Amém? Põe pra gente, Giovanni, capítulo 4. Por gentileza, versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. Assim, ele recebeu a circuncisão como sinal. De quem que ele está falando aqui? De Abraão, tá? Ele está falando da experiência de Abraão, da justificação de Abraão. Como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que crerem. Lembra da promessa de Abraão? Abraão não é pai de Israel, não é pai dos judeus. Abraão é pai dos que creem. É disso que a promessa está falando. Quando Deus chama Abraão e faz a promessa a Abraão, ele visava a família da fé, a família dos que creem, né? Sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a eles. A justiça é creditada única e exclusivamente pela fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Já estou adiantado aqui, vou parar de ler os versículos da fé. Esses que nós lemos é suficiente para nós entendermos que o homem é justificado, salvo, única e exclusivamente pela fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. Eu vou ler só uns dois aqui para a gente entender que não é por obras, tá bom? E aí eu concluo a nossa fala dessa manhã. Capítulo 9, Giovanni, de Romanos, versículo 10, por favor. Diz assim, e esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Ele está falando aqui, irmão, me permita rapidamente te dizer isso aqui. Ele está falando aqui sobre o fato de Deus não ser injusto, de não haver injustiça em Deus. Está falando dos decretos divinos. Né? Vem na semana que vem, irmão, saber como Deus decreta as coisas, né, Giovanni? Hoje foi só a introdução. Está falando dos decretos divinos. Ele está dizendo, esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. O próximo versículo. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má. Está falando dos decretos de Deus acerca de seus planos, né? A fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. A gente conclui no 12. Não por obras. Não por obras, irmão. Não por obras. Você consegue entender isso? Você consegue compreender que não é pelo que você faz ou deixa de fazer? Olha o que o versículo 9 do capítulo 2 de Efésios diz para nós. Né? Vou ler o 8 também. Né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não há glória para o homem na salvação. Pela graça, mediante a fé. Fé essa que é gerada no coração de Deus pelo próprio Espírito de Deus. Se Deus não gerar fé no coração do homem, o homem não tem condição de crer no sacrifício de Cristo Jesus e confiar de que tudo que Ele fez é suficiente para a nossa salvação. Você consegue entender isso? E aí você se pergunta assim, cara, já que não é por obra, já que não é pelo que eu faço, então
abriu-se um precedente, né? Para eu viver do jeito que eu quero. Põe pra gente, Giovanni, Romanos capítulo... Deram um spoiler aí, né? Capítulo 6, olha aí. Põe aí, capítulo 6. Né? Não era esse primeiro não, mas vamos nesse. Capítulo 6. Não, põe o 5. O 5, 20. Tá me enrolando. Olha lá, ó. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado? Quando o cara lê isso aqui, o cara está pensando, então, já que onde o pecado é grande, a graça é maior ainda, eu já sei o que eu vou fazer. Não é? Se onde o pecado é grande, a graça é maior, vamos lá, cair para dentro do problema. E o que Paulo faz? Ele antevê esse possível pensamento de alguém, e aí começa o capítulo 6. Põe o 6 para a gente, Giovanni. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Irmão, tá tudo aqui, irmão. O pessoal aqui não lê. Versículo 2, vamos até o 4. De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, não podemos ainda continuar vivendo nele. Porque é isso que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário. Ele matou o velho homem lá. Em Cristo Jesus, o nosso velho eu morreu. Porque do mesmo... Não, vamos ler porque é melhor ir para a Bíblia. Aqui a gente vai explicando. Né? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus... Esse batizados aqui tem muitas controvérsias, né? As pessoas falam de batismo na água, mas eu não creio. Esse batismo aqui fala de uma identificação mística e espiritual com a pessoa bendita de Cristo Jesus. A palavra batismo aqui quer dizer imerso. Quando você deposita a sua fé em Cristo Jesus, a genuína fé gerada pelo próprio Espírito de Deus, você entra em Cristo Jesus. Você é batizado em Cristo Jesus, você é submerso nele. E tudo aquilo que Cristo viveu é como se você tivesse vivido. É por isso que hoje a ira do Pai não te alcança. Por quê? Porque quando o Pai olha para você, Ele não vê você. Ele vê aquele em quem você entrou. Você entende isso? Pela fé você foi revestido de Cristo. Então quando o Pai olha lá de cima irado com o seu pecado, ao invés de ver você, Ele vê aquele que já pagou um alto preço e por isso a ira não te alcança. Você entende isso? Todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ele está falando da morte do velho homem. Quando o batismo nas águas é um símbolo do batismo espiritual. Você entende isso? Quando você entra ali na piscininha ou na cachoeira, ou sei lá, né? Agora o pessoal está batizando em caixa d'água. Você entra ali na caixa d'água, é um símbolo do que aconteceu no aspecto espiritual. Você entrou em Cristo Jesus do mesmo jeito que entrou nas águas lá da piscina ou da caixa d'água. E quando você levanta, vai lá para o 4, Giovanni. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos. É por isso que você não pode dizer que a graça te libera para pecar. Porque em Cristo Jesus você morreu do jeito que Ele morreu, mas também do jeito que Ele ressuscitou, você ressurgiu para uma vida nova, longe do pecado, para a glória de Deus. Você entende isso? Nós reiteramos isso aqui muitas vezes. Nós ainda pecamos por quê? Porque nós fomos libertos do poder do pecado, fomos libertos da condenação do pecado, mas não fomos libertos da presença do pecado. Um dia, a trombeta há de soar, esse corpo corruptível há de se revestir de imortalidade, de incorruptibilidade, e aí o pecado já não nos afetará mais, nós estaremos livres para sempre da presença do nosso maior opressor. Amém? Então, você precisa entender isso. O cara que foi alcançado pela graça de Deus, ele não fica pecando. Ele não fica pecando. Põe pra gente, Giovanni, Tito, capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus é ativa, irmão. Ela não é passiva. Ela alcança a vida do homem e transforma a vida do homem. O texto diz, porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Se o texto parasse aqui agora,
Se o texto parasse aqui, a graça de Deus se manifestou salvadora, aí daria margem para as pessoas acharem que a graça salva independente do que a pessoa viva depois. Mas o texto continua. A todos os homens, versículo 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta presente era. A graça de Deus é ativa. Ela não só salva o homem, ela não só alcança o homem para a salvação, mas ela também transforma o homem. Nós vimos aqui enquanto Alex orava, e graças a Deus, até nas nossas orações tem teologia, e tem que ter mesmo. Nós estamos sendo santificados, nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo. A graça de Deus é que está nos ensinando a renunciar às paixões mundanas e viver de maneira sensata. Deus, quando te tirou das trevas e te trouxe para a luz, Ele não te trouxe das trevas para te deixar aqui na luz como se estivesse nas trevas antes. A luz que nos cerca, ela deve nos consumir, ela deve nos afetar. Nós devemos ser transformados por essa luz da qual agora nós fazemos parte. Amém? Então, graça não é desculpa para viver na desgraça. Graça não é desculpa para viver na miséria. Pela graça mediante a fé, sem obras, mas isso não quer dizer que você deva viver de qualquer maneira. E eu encerro o versículo 10 do capítulo 2, onde nós lemos. Põe para a gente, Giovanni, por gentileza. Porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus para fazermos boas, as quais Deus preparou de antemão para que nós praticássemos. E onde entra a obra? No início? Depois da salvação consumada. A salvação é do Senhor, do início ao fim, e ela produz, na vida de cada um de nós, boas obras. Wesley, eu assisto meu irmão que está passando fome para ser salvo? Não, porque salvo fui. Wesley, eu respeito a minha esposa mesmo que ela não me esteja olhando para ser salvo? Não, porque sou um salvo. Wesley, eu amo meu irmão para que Deus me aceite no céu? De maneira nenhuma, porque já sou um cidadão destinado à glória eterna. É que tudo isso brota de mim de forma muito natural. É o tal do fruto, né? Por isso que Jesus e Paulo usam a figura do fruto. Ele está falando de algo que brota de forma espontânea. A salvação que alcança o seu interior, transforma o seu exterior. É por isso que eu, como pastor, não devo ficar aqui. A gente ensina, prega, lê a Bíblia. Mas eu não tenho que ficar aqui dizendo o que você tem que fazer. Dizendo para você assim, é assado ou deixa de ser. Se você foi um salvo, eu tenho certeza que o que tem sido pregado vai gerar em você tudo aquilo que você deve viver para a glória do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pela graça, mediante a fé na pessoa bendita de Cristo Jesus. Amém? Coloque-se de pé.